Esse é onde? Olá, Tá na, está na página mesmo? começando Facebook. É isso. Olá, bom dia. Está começando um dia muito maravilhoso, um dia de lançamento aqui na nossa página. Estamos ao vivo a partir de agora pelo Facebook e já já quem está esperando pelo WhatsApp, nós vamos enviar aí o link da nossa live de lançamento. Hoje nós temos um lançamento muito incrível, que ano passado nós tivemos o privilégio de estar juntos, de escrever, de discutir sobre diversas situações, principalmente a situação que mais se agravou nos últimos meses aí, que é a questão da pandemia. E eu tive a honra, tive muita felicidade de estar com um professor que trabalha comigo em um dos colégios aqui da cidade, para a gente discutir um pouco mais sobre a questão pandêmica e sobre a humanidade também em si. Porque a pandemia, ele é um fator responsável por algumas mudanças. Podem ser de hábitos, podem ser de visões, podem ser sociais, e é por isso que nós estamos hoje aqui fazendo o nosso lançamento. O lançamento do livro O Mundo Pós-Pandemia. E eu vou chamar ele, né? O professor que escreveu comigo, na verdade, discutimos sobre a pandemia no mundo. Professor Aguinaldo. Olá, professor Aguinaldo. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo. Satisfação imensa estar participando aí dessa live, do lançamento desse livro, que foi uma discussão, uma conversa nos corredores da escola. E aí a gente decidiu, né, colocar tudo no papel para lançar. Eu estou muito satisfeito aí com o resultado aí da editora também e da nossa conversa. E o Muito legal, Aguinaldo, é feliz. que a editora preparou um selo específico para essas reflexões diárias, né, que fazemos o tempo inteiro, que é o selo Sou Reflexões. Vamos ver se dá para aparecer aqui. Opa! Aqui, ó. Sou Reflexões. Então, é um selo específico para esse tipo de livro que nós estamos lançando hoje na nossa live virtual, devido à pandemia, né? A gente resolveu fazer aí o virtual para que as pessoas conheçam um pouco mais e que recebam o nosso carinho, e também quem quiser estar com ele em mãos pode nos pedir aí via virtual, que recebe em casa, não é isso? É isso aí. Vamos aguardar o pessoal começar a chegar. Estou um pouco nervoso, né? Primeira vez que eu faço uma live desse tipo, né? Algo que eu nunca tinha Ah, feito antes na minha vida. E e agradecer aí ao nós Alex pela oportunidade do debate e de proporcionar esse momento aí único na minha vida. único Obrigado. nada. Agora que você vai pegar o gosto, vai vir vários aí virão para a gente discutir. Precisamos, né? É o que eu sempre falo, Aguinaldo. Tem muita pesquisa boa, tem muito doutor bom por aí, e assim, parece que as pesquisas estão ficando engavetadas, as pesquisas precisam sair da universidade, né? As discussões precisam ser levadas a outras camadas sociais, ela não tem que ficar exclusivamente da universidade. Então, nós temos assim doutores fantásticos com pesquisas maravilhosas, trazendo assim descobertas e discussões que são relevantes para a sociedade, mas estão ficando engavetadas. É verdade. Temos aí duas pessoas Então,
A Daniele França mandando bom dia, Daniele, tudo bem? Tem a Nadia Zadik também mandando um bom dia, já está aí assistindo a nossa live, nosso início de live, de lançamento, né? Eu te mandei já o link, Agnaldo, pelo WhatsApp aí para você, se você quiser compartilhar nas suas redes. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, eu já te enviei. Isso, esse daí é o link. Deixa eu olhar aqui que as pessoas podem. Vai falando. Certo. Bom, hoje é um dia muito feliz, por quê? Porque nós estamos tirando, como o Agnaldo acabou de falar, tirando nos corredores das escolas uma discussão feita, como será o mundo após a pandemia? Né? Será que nós, como seres humanos, vamos aprender alguma coisa com essa pandemia? Apesar de que ela não é a primeira, né, Agnaldo? Ela não é a primeira pandemia no mundo. Né? Não é a primeira pandemia, não. E será que a gente vai evoluir dessa vez devido à tecnologia, à ciência? Né? Então, o que será que vai nos arremeter ou nos deixar essa pandemia? Ela entra, lógico, para a história, ela vai entrar aí para a história, e como nós vamos sair desta pandemia? Agora já chegou aí a vacina, né? A vacina está chegando, os profissionais da saúde estão recebendo essas vacinas, e nós escrevemos o livro, né, o Bate-Papo, que é um bate-papo bem descontraído, né, não tem nenhuma pretensão empírica, científica, nada. É um bate-papo, é um olhar do Agnaldo como professor de história, e é um olhar meu como literato, e a gente discute um pouquinho sobre a pandemia no mundo. A gente traz referências literárias, também traz referências históricas, mas a ideia é bem desprovida de qualquer análise científica. E é bacana porque a editora conseguiu, né, deixar a marca da nossa linguagem, né? Eu estava falando para o Agnaldo antes da gente entrar no ar, minha mãe leu o livro no final do ano, e ela dizia assim, nossa, parece que eu estou ouvindo os dois falarem, parece que eu estou lá nessa conversa. E essa é a ideia, né? Então, o Agnaldo tem uma linguagem mais gaúcha, né, Agnaldo? Uma linguagem mais gaúcha, e a editora manteve isso, né? Porque é uma conversa, é uma discussão, mas é uma conversa. E aí, quando você lê o livro, você tem a sensação de estar com a gente no momento da discussão. Isso que ficou assim, acho que foi a grande sacada do livro. Bom, desculpa, eu estava mandando já o link para o pessoal começar. Isso. O Agnaldo está enviando os links. Senão o pessoal vai assim, por que vai nos matar se eu não fizer isso aí. Pois é, senão o pessoal já mata. Já vou colocar lá no Face já também para isso, só deixa eu colar aqui no Face. Olha lá. Pronto. E vamos lá. O legal, quando o Agnaldo ele divulgou a live, muita gente lá, eu quero assistir, por isso que ele está nesse compromisso de enviar os links, né, Agnaldo? E tá na Dinamarca também, tá? Tá na Europa. Oh, olha lá! Que bacana, que Chegamos bacana. na Dinamarca. Você, como historiador, professor de história, como também professor que se utiliza da filosofia, da sociologia para refletir diversos fatos,
O que você traz para nós aí sobre o que você enxerga sobre a humanidade hoje? Bom, Alex, pessoal que está chegando, né? Tá demorando um pouquinho aí para conectar, mas vai chegar. Chegou mais uma pessoa aí. Bom dia. Bom, Alex, que nem tu tinha falado antes, a humanidade, aliás, não foi a primeira pandemia que a gente passa, né? Tivemos lá a peste negra, que dizimou quase que toda a Europa, um terço, um quarto da Europa toda foi praticamente dizimada. Depois tivemos a gripe espanhola, em 18, que não nasceu na Espanha, né, nasceu nos Estados Unidos, mas teve o nome de gripe espanhola porque foi noticiada pelos jornais espanhóis. E já nessa gripe espanhola, a própria humanidade ela já deixou meio que a desejar, principalmente aqui no Brasil, né? Os navios foram largando pessoas no porto lá de Pernambuco, depois Rio de Janeiro, Porto Alegre, aonde as pessoas começaram a ser infectadas aí por essa gripe espanhola, né? Se a gente for a Porto Alegre hoje e olhar nos cemitérios, né, aqueles cemitérios que são feitos no chão, grande parte daquelas pessoas eram pessoas que tiveram a gripe espanhola. O próprio presidente da época, ele também era um negacionista aí daquela pandemia naquele momento. Então, e acabou morrendo por ela, né? E a população também, né, justamente por causa da posição do governo da época, também acabou se tornando negacionista. Hoje, a nossa humanidade, ela acaba, de certa maneira, negando a pandemia, né? E a gente sempre fala assim, porque depois dessa pandemia nós vamos ver o melhor do ser humano. E a gente não vê o melhor do ser humano. Porque o ser humano, ele abdicou da sua responsabilidade e jogou essa responsabilidade para um ser superior, um ser divino, e esse ser superior e divino que resolva os nossos problemas, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Vou seguir aglomerando e, se for da vontade dele, eu morro ou permaneço vivo. Então a gente tem essa noção assim de que a humanidade realmente ela não cresceu, né? Ela não desenvolveu, ela se tornou do jeito que ela sempre foi, uma sociedade mesquinha, vamos dizer assim, né? Grande parte dessa sociedade aí. Seria isso, Alex. E o legal você falar da sociedade mesquinha, como a gente cita no livro, né? Eu trago Memórias Póstumas de Brás Cubas como uma reflexão que Brás Cubas, depois de morto, defunto, resolve escrever aí a sua vida, né? As suas memórias, e tem um trecho que ele deixa claro, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Né? Então, o que parece é que Brás Cubas já reconheceu essa humanidade que você tem dito aí para nós, e que por ele a humanidade tinha acabado ali, junto com ele. Né? A humanidade sempre foi dessa forma, ô Agnaldo? Se a humanidade sempre foi, a humanidade ela é o indivíduo, né? E cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua individualidade. Uns seres humanos são seres humanos realmente bons, né? Iluminados, como se diz, e outros são extremamente individualistas. Quando a gente tem no cargo uma pessoa, meu amigo aí, Thiago Teles, quando a gente tem aí na presidência uma pessoa que nega essa pandemia, que nega a vacinação, né, ele já se coloca nesse papel aí de não ser um ser humano evoluído. A gente já era para estar recebendo vacina, já era para estar livre, ou grande parte da população livre disso há muito mais tempo. Né? Não viver essa coisa aí de um terço da população prioritária,
né, ser vacinado até março. Até março. Né? E a gente vê outras pessoas negando a ciência, permanecem negando a ciência, dizendo que a vacina vai virar jacaré, dizendo que não sei o quê. E a gente ainda permanece preso a isso. Eu não consigo enxergar assim uma saída mais romântica dessa sociedade. Né? O Schopenhauer ele já fala dessa questão aí da negatividade, dessa falta de amorosidade dos seres humanos em relação aos outros, né? A gente vê governadores falando sobre as pessoas em situação de rua, né? Ah, não toma banho, não tem isso, então essas pessoas não morreram, então a Covid não pega em quem não toma banho, em quem vive na rua. Isso é terrível, isso é horrível numa sociedade como a nossa. Essa falta de empatia, essa falta de empatia, a gente percebe que vem correndo o mundo, né? Não é específico só do momento brasileiro, né? Vamos pensar da seguinte forma. Mas já que a gente está falando do Brasil, que você citou a presidência da República, nós temos aí Lima Barreto, né? Que no início do século XX lança os Brusundangas, que deixa claro ali uma crítica ferrenha ao Brasil mesmo, né? E aí ele mostra a ganância, as falcatruas, é um reflexo. Mas por que a gente sabe que tem? Por que a gente entende que isso, de qualquer forma, é inadequado, mas a gente continua na mesma posição? Né? A inércia tomou conta do Brasil, a gente percebe uma manobra até muito triste de pessoas mal intencionadas à frente de grandes grupos. E por que nós, como indivíduo, como você falou que a humanidade é o indivíduo, nós temos lá a questão religiosa, temos a questão histórica, temos a questão desse relacionamento pessoal, entendendo que estamos sendo prejudicados, entendendo que todo mundo está sendo prejudicado, e a gente não toma nenhuma atitude. É uma reflexão assim, que é impossível, né? Então a gente vê assim, cada dia é um tapa na cara da gente. É como chamasse a gente de idiota todos os dias, e a gente dizendo amém, amém, amém. Por quê? Se a gente está tão evoluído aqui, não. Mas evoluído em qual sentido, né? Mas se a gente pegar a época das trevas, o século XII, para agora, nós temos mais conhecimento, acesso a várias informações, a ciência basicamente progrediu, se distanciando um pouco do conhecimento de mundo religioso. E por que ainda? Eu sei que outra vez eu fiz uma entrevista com uma jornalista, e aí ela dizia o seguinte, que nós estamos vivendo num momento em que o pessoal está entendendo que tem que sair da sacristia para ir para a romaria. Ou seja, os fundamentalistas estão ali o tempo inteiro fazendo negações, criando ainda um conhecimento de mundo trovadoresco das trevas, mas a gente evoluiu se a gente pegar do século XII para agora. Tudo bem que dizem que a evolução às vezes é para o negativo, né? Até quando a gente morre, evoluiu para óbito, né? Tudo bem que eles enxergavam a morte como um novo começo, o fim de todas as lamentações, mas para mim morrer é uma coisa negativa ainda. Mas por que a gente não caminha, não vai para cima, não faz a mudança que é necessária? A gente continua no individualismo, então a gente percebe, que nem a gente está falando da pandemia, então a educação, as escolas estão sendo penalizadas, é uma dó ver uma criança de 4, 5 anos fechada numa casa, e ainda a gente tem que colocar uma observação, a casa muitas vezes com 2 cômodos,
A criança tem que ficar ali dentro. Ficou basicamente um ano parada ali. O conhecimento se busca depois. O problema da criança não é o conhecimento, é a interação, é a empatia, né? A busca das descobertas, é o estímulo. Mas os bares continuam abertos. As pessoas continuam se aglomerando. Né? Então, eu estava em São Paulo e vi naqueles jornais mais sensacionalistas o pessoal fazendo baile funk, Paraná. Então, assim, essa individualidade ela não está sendo muito prejudicial. Por que a gente não evoluiu de verdade? Alex, tu lançou vários questionamentos aí que eu sei que a sua pensar. visão de humanidade ela é mais negativa. Eu também tenho uma visão mais negativa. No entanto, eu acho que através da tragédia, né, como os gregos antigamente entendiam, existia lá a purificação, mas através da tragédia a gente não tem que tirar algo para não repetir essa tragédia? Assim, essa questão do conhecimento que tu falou, sim, né? A gente conseguiu realmente evoluir, né? A questão da ciência, ela andou, né? Isso aí é inegável, né? Felizmente, né, depois do Renascimento ali, a ciência ela começou realmente a ter um papel, o Renascimento cultural, né? A ciência começou a ter um papel preponderante, né? Agora era o homem ali que era o mais importante, né? E ao mesmo tempo ali no Renascimento cultural que surge essa questão aí do individualismo, né? Quando a gente faz um trabalho, né? E a gente vai lá e assina o nosso nome, faz uma obra, né? Então a gente assina o nosso nome. Hoje a sociedade ela leva isso muito forte, né? Essa questão aí da individualidade. O que interessa sou eu, né? Agora o outro não me interessa. A gente vê o que nessas discussões aí, né? Pelo menos de Facebook, né? Que nós professores somos vagabundos. Eles estão em casa e estão recebendo. Mas ninguém vê o tanto de trabalho, o tanto de tarefa que a gente tem numa aula online. Né? E agora o governo quer votar no Congresso o tal do homeschooling, né? Para ensinar a criança em casa. Tu vê assim as incoerências, né? Então, assim, a gente está numa pandemia, né? A gente precisa preservar a nossa vida, a nossa saúde, a saúde dos alunos. Tu falou aí nos bares aí que estão abertos, mas não é os professores que levam para os bares, né? Cada um aí nessa questão é responsável. Mas dentro da sala de aula, o responsável somos nós, a coordenação, a direção da escola, né? Que vai ver essa possibilidade acontecer ou não, né? E a gente vê, assim, pais dizendo que nós somos privilegiados porque ficamos em casa, no caso, eu estou falando do Estado, tá? Ficamos em casa e recebendo o nosso salário, mas ninguém pergunta do gasto que eu tenho com internet, do gasto que eu tenho com luz, de madrugada o aluno mandando atividade para ser corrigida, né? Então, assim, essa questão da sociedade, ela não consegue parar, pensar, analisar o que realmente está acontecendo para formular o seu questionamento. É tudo assim, o professor é vagabundo, o professor é isso, o professor é aquilo, e agora o Congresso vai ter uma votação aí para aprovar o tal do homeschooling. Ou seja, em casa, eu vou poder ensinar o meu filho, eu vou tirar toda essa vivência que é falada aí pelos grandes educadores aí, que é necessário para a criança, vou tirar para privar ele dessa convivência, não só a questão do ensinamento, mas a questão da convivência com as outras crianças. Né? É a primeira socialização que a criança tem. Uma das primeiras, né? A primeira é com a família, com os vizinhos, né? E depois é a escola que vai fazer esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento cidadão dessa criança também. Né? E a gente vê isso, né? A gente vê o nosso trabalho cada vez mais sendo menosprezado.
né? Cada vez mais, porque as pessoas nas escolas públicas, elas não conseguem ter esse entendimento. Ah, mas por que a criança pode ir na praça? Porque é o pai que está levando. O pai ali é o responsável. Agora, se eu tiver infectado ou uma criança tiver infectada, ela vai infectar todas as outras e nós vamos infectar todo mundo que está dentro da casa. E a sociedade ela não consegue perceber isso, porque ela precisa, pai e mãe, né, precisam trabalhar, precisam deixar a criança na escola, o que está correto. Né? Então, assim, se querem justamente isso, que lutem para que nós sejamos o primeiro grupo a ser vacinado. E a gente volta para a sala de aula tranquilamente. Agora, não adianta querer ficar jogando a responsabilidade, querer ficar jogando as coisas para cima do professor, para cima da gente. Eu não sou responsável pela pandemia. Eu não sou responsável. Tu não é o responsável pela pandemia. Os diretores de escola, os professores da escola não são responsáveis. Mas a gente não culpa quem realmente tem que culpar. A gente joga a responsabilidade para cima de outros. E, novamente, a questão, né? Eu me eximo da minha responsabilidade, né? E digo, olha, se Deus quiser, as coisas vão andar, vão funcionar, porque Deus é que vai fazer, Deus é que vai acontecer. Mas só que eu tiro a minha responsabilidade, enquanto cidadão, de proteger o outro, porque eu tenho essa função. Né? Dentro do existencialismo do Sartre, é isso. Eu sou responsável por mim e responsável pelos outros. Quando eu me percebo responsável por mim e pelos outros, eu sou livre. Agora, se eu achar que só eu sou responsável por mim e os outros que se danem, como se diz, aí não tem liberdade e a gente vai continuar nessa coisa aí até sabe-se lá quando, né? Eu penso isso aí. E o interessante é que, assim, o Brasil é muito grande, né? Então, nós temos uma diversidade educacional, e a gente fala isso no livro, né, Agnaldo? A Isso. gente fala um pouquinho sobre a educação na humanidade, no nosso livro. Então, assim, nós temos um território grandioso. A questão do homeschool, a gente percebe que, dependendo do estado, não funciona, porque o pai, ao invés da criança estar na escola, estará o ajudando na roça, em afazeres mais domésticos. Quando a gente fala de homeschool, nós estamos falando de alunos que não têm acesso à internet, né, Agnaldo? Quantas vezes eu vejo um professor falando para mim que ele estava dando aula, aí o aluno manda uma mensagem dizendo assim, professor, desculpa, mas acabou o meu 3G. Então, os governantes não estão se atendo a isso. Então, eles querem sucatear ainda mais a educação, né? Tendo em vista que a educação te traz informações para que você faça uma manutenção na sua própria sociedade. E você teve a visão do professor, mas eu vou trazer agora a visão do aluno. Como é que um aluno, que nós estamos falando da rede pública de ensino, que basicamente às vezes nem tem o que comer, vai ter acesso remoto, ou um professor particular. Então, isso daí é mais uma vez uma lei sendo feita para as minorias, ou seja, para as pessoas que têm lá um custo de vida mais favorável, né, do que os demais. E os demais? Então, cadê a equidade, a igualdade nessa comunicação educacional? E a gente não vê o governante preocupado. Então, ele lá, quando ele gasta uma caneta, nós temos que devolver para ele a caneta. O professor compra a sua caneta, como você falou, põe a sua internet. Eu tive que trocar a internet de casa, né? Então, tudo isso é custo do professor. Ninguém paga o adicional. Mas lá os deputados, senadores, a viagem é paga por nosso bolso, a internet do nosso bolso, o tablet do nosso bolso, o celular do nosso bolso. E o estudante? Então, como é que o estudante fica? Então, como é que a gente vai dar? Aí a gente pensa no ensino fundamental 1, que é a base. Então, no ensino fundamental 1, uma criança de 8, 7 anos, 6 anos, como é que vai ficar na frente de uma tela se tiver internet? Então, como essa atividade vai chegar? Aí o professor ainda tem que ser responsável, né? Olha só como que é
a organização dos governantes, né? Aí o professor tem que ficar responsável de levar ainda a atividade para o aluno. E ele não está se preocupando com nada. Por isso que é mais fácil ele jogar todo mundo na sala do que propriamente entender as particularidades regionais e brasileiras. E a educação, mais uma vez, penaliza, a educação, mais uma vez, começa a ser mais sucateada e nós teremos, mais uma vez, uma geração basicamente sem competências e habilidades reconhecidas para fazer uma grande revolução social. Concordo. Concordo é bem isso aí mesmo que tu falou, né? A gente não vê assim, ó. Pessoal, essa frase assim é muito clássica, né? A gente vai ver o melhor do ser humano com essa pandemia, né? Não existe o melhor do ser humano com essa pandemia. Não existe. A gente está vendo assim que nós realmente nós chegamos a um ponto, né, que a gente não tem mais o respeito realmente por essa questão do que é a humanidade, né? Assim, é necessário, é óbvio que é necessário a criança dentro da sala de aula, é óbvio, isso aí ninguém está discutindo, tá? Essa necessidade, ninguém discute isso, né? Mas o Estado, o município, eles têm que garantir também para essa criança a possibilidade dela não ser infectada e nem de nós, professores, também sermos. Porque não vai ter educação se a gente morrer. Se o professor morrer, não tem mais educação. Acabou. E para o Estado, eu acredito que para o Estado e para o município, se a gente morrer, que bom. Que bom. Eu não vejo assim, ó, o governo do Estado, o prefeito do município preocupados realmente com essa questão educacional, preocupado. Eu não vejo isso. Eu não consigo perceber essa preocupação. Eu vejo, assim, escolas particulares, sim, preocupadas, né? Tem todo um aparato, tem toda uma equipe, tem todo um negócio, assim, que possibilita que a gente vá lá e faça o nosso trabalho da melhor maneira possível. Tem gente que fica lá medindo, auferindo a temperatura, passando álcool, tem o tapetinho lá, salas de aula, né, com poucos alunos, tudo bem arejado, tudo bem, todo mundo de máscara, pronto. Agora, e no Estado? Qual é a garantia que a gente vai ter de que vai chegar no Estado, que vai ter o álcool, que vai ter aquela maquininha lá auferindo a temperatura, que vai ter pessoas que vão realmente cuidar das salas de aula, para que o professor possa passar o seu conteúdo e aquele aluno também possa aprender. Dentro dessa humanidade aí, dessa sociedade individualista que a gente vive hoje, sem preocupação com nada, nem com ninguém, apenas comigo mesmo, não consigo ver isso. Assim, é meio essa negatividade assim é meio complicado, né? Às vezes a pessoa quer ouvir algumas coisas assim, né? Pô, não, gente, vai dar tudo certo, depois da pandemia vai ser uma normal. Não vai ser. Isso é campanha política, né? Vai dar tudo certo. Campanha política. Passou da campanha, a gente está dando tudo errado. Então, olha só, nós estamos do nosso livro O Mundo Após Pandemia. Nós discutimos aqui sobre a humanidade, a educação na humanidade, a filosofia, a sociologia, a literatura, o Brasil antes e depois da pandemia e realmente como seremos após. Então, assim, é um bate-papo muito bacana. Enquanto isso, o Agnaldo toma uma aguinha ali. Vamos falando aí, ó. Daniele mandou bom dia, Daniele. Tem a Nadian, bom dia. Nós temos aqui a Marlete da Crosse, mandou possivelmente uma figurinha. Bom dia, Marlete. Nós temos a Daniele mais uma vez. Tem o Leandro mandando bom dia, Leandro. Temos o Tiago. O Tiago dizendo que honra, bom dia. Tem a Isabel Cristina mandando bom dia. E falar nisso, Agnaldo, a Isabel Cristina, não sei se ela está ainda na nossa live,
Ela mandou aqui, Alex, amo você. A Isabel Cristina foi a segunda diretora que eu tive na minha carreira de professor. Pensa Legal. numa diretora fantástica. Tanto é que ela foi eleita uma das melhores diretoras do estado de São Paulo. Teve que ir lá, ganhar todas as honrarias. Então, a escola dela, onde eu trabalhava, eu lembro que no último ano que eu trabalhei lá, estava entre as 5 melhores do país, para você ter uma ideia. Legal. Tem a Nadian, excelentes colocações. Aí vem aí Orgulho. Orgulho, te amo, meu filho. Olha só, que coisa linda, coisa boa. Tem Vera. A Vera também, com certeza, mandou uma figurinha. A Vera é da Dinamarca. É da Dinamarca. Como é que tá aí? Muito frio? Muito frio. Eu sei que na França hoje está recebendo uma tempestade de areia, né? Tem uma pessoa lá e uma colega lá, e aí ela falou que está recebendo. O céu amanheceu todo cheio de areia. Daniele de França dizendo, aqui onde eu moro não vai abrir as escolas. E o Tiago tem aqui uma pergunta. Quais os riscos a metodologia homeschool pode gerar no desenvolvimento intelectual e social dos jovens? Olha, boa pergunta, hein, Tiago? O Tiago, ele gosta de fazer essas polêmicas assim. O Tiago é um cara interessante, cara. Thiago colocou todo mundo na berlinda agora. O Thiago é fogo, cara. E o que você acha? O Leandro também vai fazer. Cara, ontem eu estava lendo sobre isso no jornal, né? Da intenção que é do filho aí do presidente de tentar aprovar essa metodologia justamente para tirar algumas crianças da escola. E isso vai ser mais para crianças que têm condições, né? Como eu ouvi falarem ontem, de comprar um professor para ensinar para o filho, né? Então, assim, essa criança, a possibilidade dessa criança ser doutrinada é muito maior do que dentro de uma sala de aula que a gente não tem tempo nem de fazer uma chamada. Quanto mais de tentar doutrinar alguém para alguma coisa, né? Em casa, né, essa criança, a possibilidade dessa criança se afastar totalmente do convívio das outras, do crescimento intelectual dela é muito grande. Isso é muito preocupante também, né? Como a gente falou, a criança, né, dentro da sociologia, a segunda fase de socialização dela é dentro da escola, né? E ela ali, com o pai e a mãe comprando um professor para ela, ela não vai ter esse convívio. Possivelmente ela vai ser um jovem, né, totalmente desantenado do que realmente vive a sociedade. Né? É o que eu li ontem no jornal até, porque isso me chamou muita atenção, isso é uma coisa muito perigosa, né? A gente está vendo isso agora, né? Os pais que no primeiro momento aprovavam essa ideia aí, tal do homeschool, e agora estão vendo que isso aí não adianta nada, porque os pais não sabem, né? Grande parte dos pais, as crianças tocando terror em casa e os pais querendo jogar para dentro da escola. Eu acredito que aqui no Brasil isso não vai passar. E se passar, vai durar um tempo muito curto assim para perceber realmente a importância do professor e perceber também a importância da escola, né, para o desenvolvimento dessa criança e desse jovem. Né? Eu não sei qual que é o posicionamento aí do Alex. Bom, eu vou pegar o seu gancho, né? Eu entendo o seguinte. Eu até escrevi um artigo alguns anos atrás, para que serve a escola, né? Qual que é o objetivo realmente da escola, que foi bem na época em que o pessoal estava falando que a escola doutrinava, que a escola isso, que a escola aquilo, e aí, tipo assim, não tinha ideia do que realmente servia a escola. Então, a primeira discussão que a gente tem que abrir é, para que existe a escola? Então, se existe a escola há muito tempo, é uma instituição um pouquinho mais antiga, por que teve que se criar
um local próprio. Tendo em vista que a educação, se a gente buscar na história, a gente vai ver que a educação era já school, né? Então, quem realmente tinha era da corte ou tinha uma situação financeira favorável em questão até de status social, tinha os seus professores em casa. Então, a educação era feita em casa. Depois teve que se criar a escola. Então, a primeira coisa a gente tem que pensar qual é a importância dessa escola. Depois, eu entendo o seguinte, a criança ela precisa estar na escola para a busca da empatia, do compartilhamento, do convívio. Tanto é que, se a gente pegar a BNCC hoje, ela traz 6 direitos fundamentais da criança. E uma delas é de se conhecer e conviver. Né? Então, como que essa criança vai se conhecer realmente e vai conviver sendo isolada dentro de um local, sem contato? E a gente sabe, né, Agnaldo, hoje, mesmo com a escola, as pessoas estão vivendo numa bolha. É aquilo assim, a minha vida é essa, não importa a vida dos outros. E aí a gente percebe que eles falam que eles acham que a fome diminuiu, que não existe mais tanta miséria, né? Então, assim, olha só, dentro de uma escola onde conteúdos estão sendo passados, né, estudados, as informações estão aí, imagine agora você colocá-lo num 4 paredes individual com apenas um professor, que vai ficar com medo de perder as aulas, e aí sabe-se lá o que vai fazer, né? Então, realmente é complicado. Então, os riscos, a metodologia homeschool pode gerar no desenvolvimento intelectual, porque quando a gente fala de desenvolvimento intelectual, nós temos que falar nos 4 pilares educacionais, né? E um deles é saber conviver. Como é que a gente vai jogar ou colocar o adolescente depois para a sociedade, sendo que ele nunca conviveu com ela? Né? Somente com os dogmas ou as diretrizes dos pais. Né? Hoje a gente vê aí muitos pais preconceituosos, muitos pais sem até a empatia, mesmo passando por escolas. Você imagina agora a criança sem. Pelo menos é a minha visão, né? Bom, respondido, Thiago, acho que está respondido. A Vera disse o seguinte: 4 graus abaixo de zero lá. Olha só. E aí nós temos a Schneider dizendo o seguinte: realmente o ensino remoto prejudica muito o processo de socialização e troca entre os colegas. Pode potencializar posturas individualistas, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Se nós que passamos pela escola estamos tão individualistas, imagine agora aquele que está recluso, né? Bom, depois nós temos aqui... O meu amigo Deve ser Kurt. bom dia. Deve ser bom dia, Kurt. não sei. Esse é meu amigo lá da Dinamarca, filho da Vera. Meu amigo então, de infância. Eu acho que ele disse bom dia, né? Não sei. Deve ser, em dinamarquês. Grande Kurt. E o Thiago devolveu aqui a nossa pergunta. Muito obrigado, perfeito a resposta. Então, você aí que tem dúvidas, nós temos ainda mais alguns tempinhos para a gente falar um pouquinho sobre a humanidade. Então, o livro, gente, quem quiser adquirir o livro, tem no meu site. Pode pedir na rede social, pode pedir para o Agnaldo também tem os exemplares. Pode pedir pelo site da editora, sou.com.br, vai chegar aí na sua casa, bonitinho. Gente, o livro está bonito, está lindo o livro, né? Eu vou tentar mostrar aqui a diagramação do livro, só para vocês entenderem um pouquinho como que está esse livro. E nós temos, assim, discussões, lembrando que é uma conversa sem propósito empírico, científico, nada. A gente traz bagagens literárias, de visões, o Agnaldo traz bagagens históricas, filosóficas, de visões. E aqui a gente vai discutindo sobre a humanidade, a pandemia. Como é que está aí a pandemia na sua cidade, no seu estado, no seu país? Como que você está vendo essa questão pandêmica? O que eu fico triste, Aguinaldo,
que aí é o finalzinho, que nós já estamos quase chegando no finalzinho do nosso próprio livro. O que eu fico triste é entender que o mundo pós-pandemia, apesar de que na última pandemia, como eu falei no livro também, nós tivemos a criação do Ministério da Saúde. Isso. Mas é aí que eu fico triste. Eu fico triste porque lá nós tivemos um avanço. A criação de uma pasta que vai olhar realmente para a saúde, que nós tínhamos, né, cólera, um monte de doenças mais locais, regionais e geográficas, que assim, era tudo muito pontual, né? Aconteceu, então vamos agir. Não tinha uma sequência, uma pasta que realmente identificasse, analisasse, pesquisasse, incentivasse recursos próprios, né? Quando a gente cria uma pasta, a gente tem recursos próprios. Agora, o que me entristece é esse sucateamento desse Ministério da Saúde. Então, nós tínhamos... Porque, assim, antes a pessoa dizia eu não entendo de nada, eu não sei nada, mas eu vou colocar quem entende. Aí ele coloca quem entende, o que entende tenta fazer o que entende, e, no fim, demite o que entende, põe lá um militar que não entende, e aí a gente fica à mercê de uma pasta que não está entendendo nada de saúde no Brasil. Então, o pós-pandemia, será que, após essa catástrofe governamental, nós vamos ter uma noção maior na hora da votação? Nós vamos ter uma visão maior e vamos exigir que tenha-se um compromisso real perante a pasta? Será que vamos pedir alguma coisa ou automaticamente a necessidade social vai colocá-los na parede? Porque o que me entristece é esse sucateamento. Nós evoluímos na última, criando o ministério, e agora nós estamos sucateando esse ministério. Ei, Alex. Cara, olha, desde esse livro, cara, tu faz cada pergunta, cara. Eu lembro de uma vez que o Aguinaldo nem queria mais responder. Ah, não, foi longe agora, foi longe. Cara, é complicado, Alex. Vamos aprender a votar, pelo menos? Cara, assim, tá tudo bem, depois tu me paga. Mas nós vamos aprender a votar, pelo menos? Ou não? Vai continuar essa coisa linda? É que, assim, a questão do voto no Brasil é muito recente ainda, né? É uma democracia muito recente. As pessoas, elas não estão acostumadas a participar politicamente das decisões, né? E acredito que as pessoas que estão participando aí, né? O Tiago, que também é historiador, ele também pensa dessa mesma maneira, né? Ele fez um artigo maravilhoso aí sobre a desigualdade social, né? E a gente percebe ali também a revolta dele nesse artigo que ele escreve sobre a revolta, sobre a desigualdade social, também da falta dessa participação política, né? A gente não está acostumado a isso. Infelizmente, o brasileiro, ele se coloca, grande parte dos brasileiros se colocam nessa condição de isento, né? Isso não é para mim, eu detesto política, não gosto de política. Mas, como diz o Bertold Brecht, né, ele não percebe que o preço do feijão, do arroz, independe se o cara gosta ou não da política. Né? E para o político é muito bom que o brasileiro não goste de política, porque é o menos um a questionar e aceitar as coisas como elas são. O grande problema também hoje do Brasil, nessa questão da votação,
é essa polarização, né, que a gente vive. Isso aí é uma coisa que... Então, assim, ó, se eu respondesse aquilo que eu penso sobre o Ministério da Saúde hoje, eu estaria polarizando essa nossa discussão, né? E acho que não é o intuito aí dessa live, né? Porque senão a gente sabe que, né, algumas pessoas podem não gostar muito, né? A gente entende as posições políticas, respeita, né? Mas é difícil, assim, eu te responder se a gente vai realmente, ano que vem, né, saber votar, ou se a gente vai permanecer do jeito que está, né? Porque algumas pessoas não querem admitir, né, que possam ter se equivocado na sua escolha, né? Eram 9 nomes, né, para serem escolhidos, né? E dentro desses 9 nomes a gente escolheu aí, né, uma pessoa que já estava há 28 anos aí no Congresso, né, e que nunca tinha apresentado assim nada, né, tão sólido, né, para a política brasileira, né? Mas vamos ver, né? Se agora, com a eleição aí do Congresso e do Senado, se ele consegue desamarrar aí algumas pautas aí e consegue fazer alguma coisa, né? Vamos aguardar aí para E a gente, e a gente brinca um pouquinho do votar certo ou votar errado. Lógico que ninguém vota errado. A pessoa vota em quem ela quer. Não existe o voto errado. Isso eu aprendi, viu, Agnaldo? Com a Mara Teles, né, professora de Ciências Políticas lá da UFMG, e ela esteve no nosso programa, né, foi uma das entrevistadas, e aí ela fala bem sobre isso. Não existe voto errado, né? Cada um vota naquilo que acha que... Mas teve no nosso programa, né, as entrevistadas, e aí ela bem sobre isso. Vai ter que... o som tá ruim, a iluminação tá ruim. O pessoal tava reclamando aqui. E aí o que acontece? Não existe o voto ruim, né? Não existe o voto errado. Eu entendo que quando eu perguntei o aprender a votar, que aí as pessoas depois começam a entender assim, você deve estar puxando sardinha para alguma coisa. Não. Porque assim, quando mesmo que a gente não enxergue a pessoa na eleição, e ela entra, e ela tem uma responsabilidade de cargo, uma responsabilidade de fato, é uma outra história, né? Porque vai chegar um momento que, tipo assim, a pessoa que é contra, ela vai começar a falar sozinha, porque as pessoas vão começar a ver que existe uma responsabilidade de fato. É aquilo que você falou, nós vivemos uma polarização, onde a discussão está sendo levada a zero, ou seja, não há discussão, né? Há apenas defensorias públicas, né? Defensorias públicas de pessoas que estão lá sendo pagas pelo nosso dinheiro. Então, não estou dizendo que quem está lá hoje, ele é ruim porque é ele. Não. Estou dizendo, na minha concepção, que está ruim porque não existiu até então, na minha visão, uma responsabilidade de cargo ou uma responsabilidade social, né? Isso a gente percebe, como você falou no início da nossa live, por algumas falas ou por algumas ações, né? E a gente traz aqui como se diz, um exemplo que é o Ministério da Saúde, né? Então, essa responsabilidade, falar assim, não, eu sou o governador, eu sou o prefeito, eu sou o presidente, então eu vou fazer aquilo que é do meu cargo, eu vou me responsabilizar, porque eu estou aqui servindo a nação, né? Que é uma das coisas que as pessoas esquecem quando entram lá, eles acham que é dono do país, e na verdade eles não são donos, eles servem a gente, né? Eles são servidores. Por isso que eu também entendo que ser político não é profissão. A pessoa, assim, não gosto do Geraldo Alckmin como político, mas adorei quando ele voltou a ser médico, porque ele deixou claro aquilo que eu sempre entendo. O que eu sempre entendo? Você vai lá, você foi chamado pela sociedade para ser,
Você serviu à sociedade e voltou para a sua profissão. Então, por exemplo, você é professor, você vai ser prefeito, você está prefeito, e depois você retorna a ser professor. Então, a sua carreira é ser professor, não é político. Aí a pessoa faz da política uma carreira. Aí ela esquece do que ela está fazendo ali. O que ela está fazendo ali? Servindo a nós, buscando melhorar as nossas vidas. É o que eu entendo quanto servidor, né? Por isso que chama servidor público, né? Estamos servindo. Então, quando falta essa consciência de cargo, aí fica. Travou, Alex. E agora estou dizendo que os outros também eram bons, não estou dizendo isso. Há várias críticas nossas perante os outros também. Quando a gente começa a entender que nós somos donos, já tem que se exonerar do cargo, porque nós estamos lá para servir. Então, eu acho isso, ter responsabilidade, que é uma das coisas que a gente fala aqui, né, no nosso livro. A responsabilidade. Aí você diz claramente que nós, como indivíduos, jogamos a responsabilidade no outro. A gente não assume a nossa responsabilidade. Né? Então, por exemplo, foi mal na prova, por quê? Ah, porque o professor é ruim. Não, porque ele não estudou, ele não pegou a matéria, ele não fez a revisão. Mas aí é muito mais fácil de você jogar para o outro. Né? Ah, eu não vou fazer o papel de professor porque está faltando o ar-condicionado na sala. Né? Então, se todo mundo assumir a sua responsabilidade, acho que caminha, porque a sociedade é uma engrenagem, cada um é uma peça. Se uma peça para, todo mundo para. É a minha visão, né? É a minha visão de conjectura social. Todo mundo tem um papel. Por isso que a educação ela é importante. E a filosofia, a sociologia, né? Ela tem que ter consciência de si e consciência do que ela é para a sociedade. Né? Então, a filosofia e a sociologia, e aí ela vai fazer o seu papel de fato. Falei bastante, né? Não, mas pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Bom, nós estamos então lançando este livro. Quem ainda não tem, pode pedir nas nossas redes sociais, para o professor Aguinaldo, para mim, pode pedir pelo site, pode pedir pela editora Soul. Editora Soul. E o livro vai chegar aí. Lembrando que também tem marca-página, né? Ó, a gente ganhou marca-página. Né? O marca-página é de suma importância para você não perder a nossa conversa. Por que eu estou feliz? Porque, primeiro, o registro. Então, está registrado aqui a nossa visão de pandemia, antes e depois, de visão de sociedade. E quem sabe, né, Aguinaldo, daqui a alguns anos o nosso livro sirva para entender como a gente enxergava a nossa sociedade de ontem, de 2020. E a gente já percebe assim que algumas coisas que nós debatemos aqui no ano passado estão ainda acontecendo nesse ano, né, na questão da educação, na questão aqui que fala no capítulo os temas que nunca vão sair de moda, né, que a gente também está conversando, a questão própria da humanidade, né, a gente viu como é que era o Brasil antes da pandemia, a gente está vendo o Brasil agora, depois, né, durante, quer dizer, essa pandemia, né, meio que cada um por si, né, e vamos botar Deus por todos aí, né, e agora a grande pergunta é como que vai ser o mundo, né, depois dessa pandemia, né, como vai ficar o mundo pós essa pandemia, já que a peste negra não conseguiu acabar com a humanidade, nem a gripe espanhola, como é que agora essa pandemia que a gente passa aí, né, como é que a gente vai se comportar depois, onde grande parte da população ela estará já imune, vacinada, e nós voltaremos à chamada dita normalidade, né? Como é que o mundo agora vai se comportar
em cima disso, né? Isso é uma coisa também muito importante que nós chamamos a reflexão aí de todos, né? Como é que nós, como seres humanos, como pessoas individuais, como é que a gente vai ressignificar o mundo depois dessa crise sanitária que a gente passa aí, né? Tem algumas coisas que a gente tem que realmente parar e pensar um pouco para ver o que a gente vai deixar, né, para os outros, o que nós vamos fazer com a nossa vida depois que isso aí passar. E o interessante é aquilo que você falou, essa ressignificação de mundo e o que vai ser voltar à normalidade, né? Então, esse voltar à normalidade já pode nos indicar a evolução ou não daquilo que passamos, nessa nova normalidade. E, lógico, que a gente não vai falar o que a gente acha após a pandemia, né? Vai ter que ler aí e verificar o que realmente achamos, né, sobre... E, gente, a obra está muito rica. A gente fala de Machado, a gente fala de Dostoiévski, a gente cita o Sebastião José, citamos o livro do Basílio da Gama, citamos a Base Nacional do Currículo Comum, citamos o Sartre, citamos o Nietzsche, o Bauman, nós citamos obras como os Brusundangas, Os Miseráveis, Vidas Secas, Os Ratos, falamos um pouquinho do Dionélio, falamos um pouquinho de Drummond de Andrade, falamos um pouquinho de Álvaro de Campos, ou seja, a referência que a gente tem nessa nossa conversa é muito rica, né? Então é importante aí ler, porque assim, eu li, eu reli, e minha mãe falava assim, viu, Aguinaldo? Eu tô gostando dessa conversa. Então, para finalizar, eu tenho aqui mais 2 comentários. Tem o Fávero dizendo o seguinte: sendo prático, qual é o caminho sugerido para um despertar de consciência social? Boa pergunta. E o Tiago, ele deixa aqui as impressões sobre a obra. A obra já é um sucesso apenas pelo conhecimento de quem o escreveu. Será muito agregador a todos que o lerem. Só podemos agradecer pela contribuição. Tiago, muito obrigado. Não te conheço, mas fica aqui o meu obrigado. O Aguinaldo pode falar um pouco mais, né, Aguinaldo? O Tiago é uma pessoa fantástica aí. Um grande amigo aí que a pandemia me trouxe. Tiago, Luciano, Tiago, Luciano, são pessoas aí importantes aí para o crescimento também, né? Um dia vamos fazer uma live aí com o Tiago aí para ele falar do artigo dele sobre a desigualdade social, que está muito interessante também. Olha que bacana, tá vendo? A pergunta lá do meu amigão lá do Lisandro, grande figura. Aí, ó. Sendo prático, qual é o caminho sugerido para um despertar da consciência social? O Lisandro é o Bon Jovi cover aí da cidade. Olha! Lisandro é o grande cantor, cara. Lisandro é uma figuraça. Que bacana. Cara. Tem uma filha linda aí, uma pequenininha que nasceu aí. Então, assim, qual o caminho sugerido para um despertar de consciência social? Lisandro. Então, Lisandro, eu acho que eu acredito, cara, que uma releitura, cara, das coisas que a gente viveu, né, nessa pandemia, né? Nos poucos momentos aí que nós tivemos de isolamento social. Eu acho que a partir desse momento aí, a maneira com que a gente lidou com isso, né, com que a gente vem lidando com isso, eu acredito que já seja um caminho, né, dessa consciência social. O que eu quero para o outro? O que eu penso para o outro? Né? E não só pensar em mim, né, mas não só pensar nas coisas que podem me beneficiar, mas o outro, o que eu quero para o outro? Já são quase 230 mil pessoas aí que morreram, né? E eu perdi pessoas próximas assim também por essa doença. E agora, o que eu quero para essas pessoas aí que permanecem
vivas, né? O que eu quero para essas pessoas? Como é que eu vou ressignificar a minha sala de aula? Como é que eu vou ressignificar a minha vivência com os meus alunos, né? Com família, com amigos, né? Como é que eu vou ressignificar isso aí? Eu penso que a partir do momento em que eu conseguir me situar, né? Depois que isso tudo passar, né? Me situar nesse turbilhão de emoções que a gente vive, né? Nesse turbilhão de medos, de anseios, de desespero que a gente vive. Depois que a gente passar por isso, eu acredito que a gente possa despertar realmente para alguma consciência mais voltada aí ao social. Porque nesse momento, como a gente já falou, né, as pessoas elas estão muito presas em mim, né? Em si, quer dizer, né? Em cada um se defender do jeito que pode e se der, né, depois que isso tudo passar, pensar num próximo. Essa tua pergunta ela é muito filosófica e psicológica e exige uma... Mas eu acredito que seja por aí, ô Lisandro. Eu acredito que seja nessa pegada aí, como se diz hoje, né? Não sei o que o Alex pensa aí. Jogar a bola pro... Realmente, o Fávero traz assim, a gente na berlinda, né? Então, sendo bem prático, Fávero, eu acho que, quer dizer, eu entendo que essa consciência social, ela só vem, lógico, a longo prazo e com investimento na educação. E quando a gente fala investimento na educação, não é... Quando a gente ficou muito... Ficou muito simplório quando a gente fala em investimento na educação, o pessoal acha que é investimento nas escolas em si, né? No prédio, nos recursos do livro didático. Não, eu acho que o investimento na educação ele vai desde o fundamental, do infantil, até o nível superior. Então, nós precisamos rever também muitas formas do nível superior, porque o profissional que está saindo, né? E precisamos ressignificar o que é educação para o indivíduo, né? Eu acho que e é aquilo que eu já falei, eu falo também no livro, e falei para o Agnaldo, e falei aqui já, eu acho que se a gente tem uma consciência de nós mesmos, e o que a gente significa para o mundo, então eu tenho que ter uma reflexão do que eu sou e do que eu sou para o mundo, eu tenho certeza que há uma consciência social. Porque aí eu vou ajudar esse meu mundo, porque eu entendo o meu papel. Mas esse entendimento de papel, a gente precisa conhecer diversos mundos, tem que sair da bolha, e eu acho que só a educação faz isso. Só a educação vai despertar. Certo? É meu entendimento. Fávero, diz aí o que você achou das nossas respostas e a gente vai finalizando, Agnaldo, a nossa live de lançamento. Você viu como passa rápido? Passou rápido, cara. Mas agradecer aí, né? Minha mãe, irmã, sobrinho que estão vendo lá em Rio Grande, Leandro, Lisandro, Thiago, pessoal da família aí do Alex também, né? A Vera, o Kurt lá na Dinamarca. É isso aí, gente. Vamos seguir a nossa luta aí, que a coisa tá feia. Vamos seguir lutando, que a coisa tá difícil. O que será que um historiador e um literato pensam sobre o mundo antes e depois da pandemia? Nós falamos um pouquinho aqui na nossa live de lançamento. Está no nosso livro. Então, quem ainda não tem, pode pedir nas nossas redes sociais, pode pedir no site da Editora Soul e também pode pedir no nosso site. Agnaldo, é sempre bom estar com você, né? Não tem como falar outra coisa. O Agnaldo, a gente se conheceu nos bastidores de algumas escolas, apesar de se conhecer numa escola anterior, né, Agnaldo? Nós só realmente começamos um colóquio, uma conversa na outra instituição, né? E é um prazer estar contigo, é um prazer ter devaneios, né? Delírios
Não é o quê? Devaneios, delírios, na questão histórica, filosófica, sociológica, literária, com você. E você que nos assistiu, também espero que tenham gostado da nossa live de lançamento, essa discussão, que eu acho que precisa ser levada às casas, por isso que o livro é importante, né? Você que tem aí uma pessoa mais fechada no mundo, que tal dar o nosso livro, né, Agnaldo? É verdade. Pode presentear aí. Pode presentear, que livro sempre é bom, né? Tem aqui, o Fávero mandou um joinha, dizendo assim, bacana a resposta, e vem aí o Fávero dizendo, grato, concordo, sem educação e Autoreflexão. autorreflexão do não pensar só em si, não há muitas perspectivas de mudanças. Isso é verdade. E eu agradeço você, Fávero, Thiago, todos que estão aqui, Dani, Nadian, a mãe do Agnaldo, que está orgulhosíssima. E com razão, viu? Dona Parabéns Carmen, pelo Nice, filhão, né? Carol. E eu vou contar aqui um segredo, né? Eu lecionei para a filha do Agnaldo meio ano sem saber que ela era filha dele. Aí alguém me perguntou assim, alguém falou para mim assim, Alex, você não escreveu um livro com ele? Como é que você não sabe que ele tem uma filha? Aí eu falei assim, eu escrevi um livro com ele, eu não fui casado com ele. Gente, aí depois que tudo fez sentido na vida. Bom, Aguinaldo, eu deixo aí 1 minuto para suas considerações finais. Não, só agradecer a oportunidade também ao Alex, principalmente, né? Pelas conversas que nós tivemos lá, desde as outras escolas, aos amigos aí que participaram, né? A dona Vera lá da Dinamarca, meu amigo Kurt, né? Espero que esteja tudo bem. Minha mãe, irmã, sobrinho, Nice, dona Carmen, Leandro. Aí a Carol apareceu aí, ó, rindo. Porque tu não sabia disso. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade e vamos seguir adiante. É isso aí. Então tá certo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Aguinaldo. Tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau.